nos explicou um pouco o conceito de porção e parte, aquilo que ele havia se referido no início da carta, trazendo da nossa liturgia, Ashreinu Matov Chelkeinu. Nós dizemos como nós somos felizes, agraciados, bem-aventurados, porque é boa a nossa parte, nossa porção. E nós vimos que um Yehudi acaba derivando uma porção de espiritualidade, de divindade, de cada mitzvah que ele cumpre, que ele realiza, e também daquilo que ele absorve através do estudo da Torá, etc. E agora, nessa parte seguinte, nessa parte final da carta de número 7, o Alter Rebbe vai nos explicar o conceito de Goraleinu, aquilo que nós falamos também, que consta na sequência, o Manaim Goraleinu, como é bela, como é bonita a nossa sorte. Nós perguntamos a que tipo de sorte se referem os nossos sábios quando eles instituíram essa oração. Sorte, sorteio, o que isso significa dentro do contexto espiritual. Então, nos diz o Alter Rebbe agora, Vehinei, Av shegilu ize al yedei esek haTorah ve'amitzvot, u'shaveh lechol nefesh me'Yisrael bederach klal, e eis que, por mais que essa revelação espiritual que nós dissemos, que é obtida e atraída através de um Yehudi, na hora que ele se dedica, nos momentos que ele se dedica à Torá, ao estudo da Torá, e quando ele pratica as mitzvot, e que nós dissemos que ele interioriza isso principalmente na hora da tefilá, na hora da reza, ou seja, ele consegue desenvolver um sentimento dentro de si para vivenciar divindade e espiritualidade. Então, de forma geral, ele nos diz que essa revelação de espiritualidade obtida através do estudo da Torá e da prática das mitzvot é algo que se aplica por igual em toda a alma de Israel. Ou seja, de forma geral, isso é um denominador comum, algo que se aplica em todos e para todos. Talvez não de forma exatamente idêntica, porque tzadikim, pessoas mais justas, elevadas, espiritualizadas, que eles servem a Deus com mais devoção e mais intenção, tanto no seu estudo da Torá como no cumprimento das mitzvot. Então eles conseguem absorver uma revelação mais profunda, mais elevada, mas de forma geral essa revelação obtida através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, ela se aplica por igual para toda a alma de Israel. Ele nos diz que Torá achad, o mishpat echad lekulanu, pois temos uma única Torá que se aplica e uma única lei que se aplica a todos nós por igual. Porém, ele vai nos dizer aqui que por mais que existe esse ponto comum, esse denominador comum, essa regra geral do que se atrai de espiritualidade se desencadeia para cada alma, energizando-a. Porém, existe algo específico e particular, de certa forma pessoal e intransferível, que é muito individual, que se aplica a cada pessoa, a cada alma em particular. Isso que ele vai nos dizer agora, afal piken bederach prat, mesmo assim, mesmo que de forma geral, todos Yehudim conseguem, através de sua Torá e mitzvot, atrair espiritualidade da mesma forma para suas almas. Porém, bederach prat, de uma maneira mais específica, podemos dizer que em kol hanefashot o aruchot ve'aneshamot shavot be'inyan zeh. Nós sabemos que existem diferentes graduações na alma, por isso a alma tem 5 nomes. E as 3 primeiras graduações são graduações mais internas, ou seja, que são passíveis de se manifestar quando a alma está incorporada. Os outros 2 níveis superiores, eles são um pouco mais transcendentais, e por isso eles se manifestam raramente ou somente em pessoas muito especiais. Mas os 3 níveis básicos da alma seriam Nefesh, Ruach e Neshama, alma, espírito, etc. Mas não são apenas sinônimos, como nós dissemos, cada um desses níveis indica uma outra categoria. Os 2 níveis adicionais e transcendentais se chamam Chaya e Yechidah. Em geral se fala que Nefesh é o que está mais associado à parte orgânica, funcional
do ser humano, portanto a alma no seu aspecto mais orgânico, enquanto que Ruach é aquilo que está mais associado às emoções e sentimentos, e Neshama é aquilo que está mais relacionado com o intelecto, com a mente. Ou seja, que cada Yehudi, conforme ele dá mais vazão à sua espiritualidade, se a sua espiritualidade permeia apenas o aspecto prático da sua conduta, isso já é bom, mas isso envolve Nefesh. Se ele consegue também desenvolver, cultivar sentimentos espirituais elevados, ele faz com que se manifeste dentro de si também o seu Ruach. E por fim, se ele se aprofunda na meditação, na grandeza de Deus, no conhecimento do Criador, etc., então ele aciona com isso também, ele chega até a revelação de Neshama. Mas ele nos diz aqui que de forma particular e específica nós sabemos que todas as Nefashot, esse nível de Nefesh, não é equivalente igual em todas as pessoas, em todas as almas aqui incorporadas, ou as Ruchot, o nível de Ruach, também não é idêntico, não se manifesta por igual em todas as pessoas. E vê a Neshamot, e a mesma coisa acontece também com o nível de Neshama, aqui no plural, ou seja, da forma que ele se encontra nas diversas pessoas, não são iguais nesse aspecto, ou seja, que existe uma variação, existe uma diferença do quanto cada alma capta em cada um dos seus níveis, Nefesh, Ruach e Neshama, e nisso existem variações e diferenças, etc. Não somente isso, que existem variações entre uma pessoa, uma alma incorporada em relação a outra, mas isso também está relacionado com variações no tempo, na época, ou seja, cada época tem a sua característica, inclusive sua característica espiritual, seu nível e categoria espiritual. Por isso ele nos diz também, são distintas as graduações espirituais, lefi et uzman gilgulam uboam baolam hazeh, de acordo com o tempo e a época que essas almas foram reencarnadas e chegaram até esse nosso mundo terrestre. Seja que é trazido nos escritos cabalísticos que enquanto uma alma não cumpriu todas as mitzvot ou não estudou todos os aspectos da Torá, ela tem que retornar, ela está ainda incompleta, e para atingir a sua plenitude, para ela poder cumprir sua missão, seu papel, e também se revestir de todas as vestimentas espirituais necessárias para ela, é necessário ela completar essa tarefa, completar todas as mitzvot e a Torá, e para isso, às vezes, ela precisa retornar a esse mundo terrestre em forma de reencarnação diversas vezes, mas ele nos diz que é diferente o nível das almas de geração para geração, de época para época. Nós sabemos, por exemplo, que as almas da nossa geração são consideradas na Kabbalah almas espiritualmente muito fracas, almas, por assim dizer, já recalchutadas, já de segunda mão, terceira mão, ou mais, enquanto que almas que atuavam em gerações, em séculos ou até milênios anteriores, eram almas poderosíssimas, com uma força espiritual extraordinária, muito maior do que a nossa. De qualquer maneira, ele diz que cada época também, cada momento tem a sua situação, as suas circunstâncias espirituais, e isso influi também no nível de espiritualidade da alma. Mamara botei no Zal, conforme disseram os nossos sábios de abençoada memória, assim é trazido no Talmud, que os nossos sábios perguntavam entre si, perguntavam um para o outro, Avur bemai havezahir tfei, o teu pai, no que ele era mais cuidadoso, em que mitzvah ele era mais escrupuloso, a qual mitzvah ele dedicava mais atenção, onde ele era mais cuidadoso. E eles recebiam a resposta, um dizia Amarlei betzitzit, um sábio dizia o meu pai, ele cuidava, zelava mais pela mitzvah do tzitzit, ou seja, eles cumpriam todas as mitzvot, mas pelo visto, cada sábio tinha uma mitzvah em especial, onde nessa ele era mais escrupuloso, mais cuidadoso, etc. Então nós vemos que entre as próprias pessoas, por mais que o cumprimento das mitzvot se aplica sobre todos, mas havia alguma mitzvah que cada um cumpria de forma mais caprichada, com mais esmero.
E não somente isso, ele nos fala que também as gerações são distintas, pelo visto. Existem gerações onde se dá mais ênfase a uma mitzvah, ou existem outras gerações onde prevalece ou há necessidade, ou mais importante, mais importância para outra mitzvah. E como nós falamos, não só em relação ao cumprimento das mitzvot, mas também em relação aos aspectos e facetas do estudo da Torá. Existe o estudo da Torá no seu lado de pshat, no seu sentido literal. Existe um nível alusivo de Remes, existe um nível mais alegórico de Midrash, existe um nível esotérico que envolve a parte mística, os segredos da Torá. Não? Então ele nos diz também uma alma precisa de todos esses aspectos da Torá. Porém, nós vemos na prática, mais que um Yehudi deve se dedicar ao estudo de todas as partes da Torá, nós vemos que existem aqueles Yehudim que se especializam numa determinada parte da Torá. Existem aqueles sábios que são grandes talmudistas, existem aqueles que se tornam legisladores especialistas em Halachá, existem cabalistas, os verdadeiros cabalistas, os mestres místicos da Torá, que eles têm como especialidade o estudo da parte profunda da Torá. Então, existem características aqui distintas. Nós vemos que algumas pessoas, algumas almas se dedicavam em especial ao cumprimento de uma mitzvah específica ou de uma parte específica do estudo da Torá. Ele nos diz que também, não só de pessoa para pessoa, de alma para alma, mas também de geração para geração, de época em época, também existem variantes, também existem diferenças, que nós vemos e notamos também na nossa história, e assim é trazido também pelos nossos sábios, nossos mestres. Haviam gerações onde o principal motivo, a principal ocupação espiritual delas residia no estudo da Torá, e realmente nessas gerações floresceram grandes sábios e surgiram grandes obras do judaísmo, etc., onde o principal, naquelas épocas, pelo visto, era o estudo da Torá. Mas, em contraste a isso, por exemplo, os nossos mestres dizem, assim também o Alter Rebbe traz aqui no Tânia, que nas últimas gerações, antes da chegada de Meshiach, a ênfase está na mitzvah da tzedakah, ou seja, a prática de caridade, de bondade, amor ao próximo, etc. Isso é o que mais está enfatizado. Naturalmente, em todas as gerações é necessário tanto estudar Torá como praticar tzedakah, etc. Mas existem momentos, tem um timing adicional para cada mitzvah, onde se destaca, se realça uma mitzvah específica mais do que a outra. Então ele nos diz, o que ele está nos falando aqui, que nós percebemos que existe uma mitzvah que tem relação com a pessoa de forma mais específica, ou seja, toda alma ela possui uma espiritualidade particular, ou seja, cada alma é dotada de uma energia específica, pessoal, individual, e por isso ela se identifica mais com uma determinada mitzvah, que é aquela mitzvah que desencadeia essa luz divina. Porque nós sabemos que cada mitzvah, conforme explicado na Kabbalah, cada mitzvah, ela atrai, ela desencadeia a revelação de um tipo de luz e energia divina. Por isso, uma determinada alma, se ele se identifica mais com aquela mitzvah, ele cumpre todas as mitzvot, mas aquela mitzvah ele faz com mais carinho, com mais esmero, porque aquela energia espiritual derivada dessa mitzvah, aquela alma sente e percebe que isso é o que ela mais necessita para a sua plenitude, para completar a sua missão. Ele nos diz aqui que isso se assemelha, tomando como exemplo, que Kmo Shevarei Adam, assim como nós notamos nos órgãos do corpo humano, nos órgãos físicos, que cada órgão tem sua função e o seu papel, e cada órgão tem a sua atuação específica, especial. Com os olhos nós vemos, enxergamos, com os ouvidos nós escutamos, e assim por diante. Ele nos diz, assim como cada órgão tem uma função e papel específico, Kach bechol mitzvah, da mesma maneira, em cada mitzvah se faz presente, ilumina, brilha, meir or prati, o meyuchad, brilha uma luz específica, especial,
Meor Ein Sof Baruch Hu, derivada da luz divina infinita. Ou seja, assim como em cada órgão se atrai um poder específico da alma, porque o órgão em si não é aquilo que faz as coisas acontecerem, não é? Então, na realidade, a alma que possui o poder da visão, o poder da audição, o poder da locomoção ou da comunicação, não é? E cada órgão específico ele atrai aquela força da alma relacionada com ele, e aquele poder, aquela força da alma se reveste no órgão. Quando o poder da visão da alma se reveste nos olhos físicos do corpo, a pessoa vê e enxerga. Quando o poder da audição da alma se reveste nos ouvidos, a pessoa ouve e escuta. O poder da locomoção se reveste nas pernas, a pessoa anda e assim por diante. Da mesma maneira, é sabido que o Zohar chama as mitzvot de Evarim de Malka. Metaforicamente, as mitzvot, os preceitos, são chamados Rimach Evarim de Malka, os órgãos do rei, se referindo a Deus, o rei dos reis. Ou seja, em outras palavras, assim como os órgãos do corpo atraem vitalidade, e a vitalidade específica, aquele poder da alma específico relacionado àquele órgão. Da mesma maneira, as mitzvot são chamadas de órgãos porque elas atraem uma luz divina especial, única, que somente aquela mitzvah é capaz de atrair e desencadear. Ele prossegue e nos diz: Ve'av shekol nefesh me'Israel tzricha lavo begilgul lekayem kol tariag mitzvot. Por mais que na realidade nós não podemos nem devemos ser seletivos, primeiro porque a gente não sabe exatamente qual é a mitzvah que talvez esteja faltando para nós completar, e na realidade em cada uma das reencarnações, e todo Yehudi precisa cumprir todas as mitzvot que estão ao seu alcance. Isso faz parte também da sua missão geral, etc. Então, na realidade, nós sabemos que cada alma de Israel ela precisa de todas as mitzvot. Por isso, inclusive, quando faltou uma ou outra mitzvah, ela precisa retornar em forma de reencarnação para esse mundo, para que ela possa completar o cumprimento das 613 mitzvot. Então, se na prática todos nós precisamos cumprir todas as mitzvot, então o que significa essa mitzvah especial? Aquilo que os sábios perguntavam: teu pai era mais observante ou zeloso em qual mitzvah, etc. Ele nos diz: Mikol makom lo nitzrecha ela lehadafa uzeirut uzrizut yetera beyeter seed beyeter os kfula umchupelet mala mala mizeirut shara mitzvot. Ele diz, na realidade, de fato, cada um de nós precisa cumprir todas as mitzvot. Então, o que significa esse cuidado ou esse zelo especial? Nos diz, na realidade, aqui se refere a um zelo, um cuidado adicional, ou seja, um cuidado extra. Então, isso que ele fala, essa atenção especial, focalizada numa mitzvah em particular, ela é necessária somente no que se refere a uma medida adicional de cuidado, de zelo, um zelo extremamente elevado, poderoso e redobrado, que a pessoa aplica e dedica a essa mitzvah e acaba superando em muito o zelo e o cuidado que ela tem no cumprimento dos outros mandamentos. Então, de fato, todos nós devemos cumprir e devemos observar e cuidar de todas as mitzvot. Porém, ele nos diz, e isso inclusive é indispensável para a perfeição, plenitude da alma, caso contrário ela precisa ainda voltar nesse processo de Gilgul, de reencarnação, mas ainda assim ele nos fala, mesmo assim, cada alma possui uma mitzvah que lhe toca em especial, uma mitzvah que está mais relacionada e identificada com ela, onde lá se expressa mais a sua essência, e por isso essa mitzvah se torna algo essencial para essa alma. Ou seja, todas as mitzvot são importantes, mas para aquela pessoa, para aquela alma, naquele momento, essa mitzvah em especial, ela tem uma importância maior, sublime.
Interessante que é trazido nos nossos livros. Será que nós temos uma indicação? Às vezes, tzadikim, pessoas muito elevadas, espiritualizadas, um rebbe, um mestre, pode nos mostrar e indicar qual é a mitzvah, onde nós devemos investir mais energia, etc. Mas será que nós, pessoas simples, podemos ter uma indicação para descobrir ou imaginar qual é aquela mitzvah que está mais relacionada com a nossa alma naquele momento? Então os livros nossos, os livros místicos explicam que muitas vezes a pessoa sente uma identificação maior. Tal mitzvah, ele faz as mitzvot, cumpre todas as mitzvot, mas aquela mitzvah ele gosta mais. Por algum motivo, nem ele sabe explicar o porquê. Ou ele se identifica mais com essa mitzvah. Ou com essa mitzvah ele vibra mais, faz com mais entusiasmo, etc. Não é? Então os nossos livros dizem, isso é algo sem explicação lógica, racional. Os livros dizem que isso ocorre por quê? Porque a alma tem essa intuição de que essa é a mitzvah, tem essa sensibilidade para notar e captar que essa mitzvah está relacionada com o completar da sua missão. Nos livros nossos nós trazemos algo, até pode parecer paradoxal, mas também se encontra algo, talvez um pouco no sentido oposto, que ele nos diz também, às vezes ao contrário. Ou seja, a pessoa procura cumprir as mitzvot, ou se dedicar a todas as mitzvot, mas em relação a uma certa mitzvah, lá a pessoa sente extrema dificuldade. Lá ela sente, sei lá, é difícil e tem obstáculos, a pessoa precisa, parece que se forçar para fazer isso. Nos diz, muitas vezes isso também é um sinal, é um indício de que essa mitzvah é importantíssima para a pessoa, para a sua alma, e por isso as forças negativas querem impedir que a alma chegue à sua plenitude, querem evitar que ela cumpra especificamente essa mitzvah, cumpra as outras, mas não essa, e por isso às vezes surgem dificuldades extremas no cumprimento de uma mitzvah específica. De qualquer maneira, o que nós vemos daqui é que cada alma, cada pessoa possui uma mitzvah em especial, que essa mitzvah está mais relacionada com ela, com sua espiritualidade. Vehinei, conclui o Alter Rebbe nos dizendo, Itaron haorazeh aprati leneshamot pratiot, ele nos fala que essa diferença, ou seja, desculpe, só completando, ele nos falou antes também, ou seja, que cada um deve cumprir todas as mitzvot, mas uma ou outra mitzvah de forma específica, isso ele deve se dedicar mais. Vezeu sheamar, isso que é a linguagem precisa dos nossos sábios, quando um perguntava ao outro, o seu pai, Bemai havezahir tfei daika, ele perguntava ao seu pai a qual mitzvah ele se dedicava mais, ou seja, na verdade eles sabiam que se dedicava a todas as mitzvot, procurava cumprir todas as mitzvot, mas tinha alguma mitzvah que ele fazia com mais carinho, com mais esmero, com mais cuidado. E esse é o sentido daquilo que nós estamos dizendo aqui, que estamos explicando aqui, o Alter Rebbe nos fala. Então ele nos diz agora a superioridade, vamos chamar assim, dessa mitzvah específica, ou dessa luz individual, divina, que é obtida através do cumprimento dessa mitzvah para aquela alma individual, para aquela alma em especial. Então, será que isso tem um critério lógico? Será que isso tem algo de racional? Então ele nos diz que não. Vehinei, eis que, itaron haorazeh aprati leneshamot pratiot. Essa vantagem ou superioridade que essa mitzvah confere, essa mitzvah específica confere para aquela alma em especial, individual. Então, essa relação de tal mitzvah exatamente com tal alma não é uma coisa lógica, não é uma coisa que segue critérios racionais, etc. Eino bibchinat tam vedat musag. Então isso não tem uma lógica ou razão inteligível. Pelo contrário, ela lemala mibchinat adat, isso é alguma coisa supra-racional, algo que está acima do conhecimento, acima do intelecto, acima da lógica e razão. Por que que então é assim? Por que que tal mitzvah está relacionada com tal alma? Simplesmente porque assim está no pensamento de Deus, assim esse conceito, por assim dizer, subiu, ou assim ascendeu ao pensamento divino. Em outras palavras, essa é a vontade de Deus, independente de lógica, de explicação, de razão.
Vedugmato lemata, isso se assemelha aqui embaixo a quê? O bechinat agoral mamash, isso se assemelha ao conceito de sorteio. Ou seja, por que essa mitzvah justamente está relacionada com essa alma em especial? Não tem um motivo lógico. Ele nos diz que isso é como se fosse um sorteio. Ou seja, nós sabemos que existem algumas coisas que estão relacionadas. Por que uma pessoa recebe um presente? Porque ela fez algo de bom para outra, ou porque ele tem um parentesco, ou porque tem um vínculo familiar, etc. Por que ela recebe uma remuneração, um pagamento? Porque ela prestou um serviço, fez um trabalho, assim por diante. Ou seja, aquilo que ela está recebendo tem uma relação com aquilo que ela fez, uma relação de causa e efeito. Porém, aqui, quando uma pessoa é contemplada com um sorteio, ela recebe algo no sorteio, isso não tem lógica. Isso não é como presente, ou salário, ou herança, que tudo tem uma razão de ser. Num sorteio, por que esse foi sorteado, por que esse ganhou o grande prêmio, o segundo prêmio? Não tem uma lógica nisso. Então ele nos diz, assim também espiritualmente, existem assuntos que transcendem a lógica, e um deles é essa mitzvah específica que está relacionada com cada alma em particular. Ou seja, que isso não é determinado por critérios lógicos e racionais. Isso ele nos diz, esse é o significado daquilo que nós falamos na nossa liturgia, Manaim Goraleinu, como é bela a nossa sorte. Ou seja, é uma questão de, entre aspas, de sorte. Nós não sabemos por que fomos sorteados para especificamente ou enfaticamente essa mitzvah, ou por que e para que sublinhar e enfatizar o zelo nesse preceito, nessa parte do estudo da Torá, mas de qualquer forma, isso vem da vontade de Deus e nós sabemos, acreditamos que isso é muito belo para nós. Ou seja, a relação de cada mitzvah com essa alma específica é algo muito elevado, é algo transcendental, é algo suprarracional, que não é determinado por nenhuma lógica, nem sequer aquilo que a gente pode chamar de lógica divina. Por isso é chamado de Goraleinu, e esse é o significado, nossa sorte. Ou seja, esse é o significado daquilo que a gente afirma, daquilo que a gente diz na liturgia, Manaim Goraleinu, como é bonita a nossa parte, nossa porção. E antes, isso vem na sequência daquilo que ele nos explicou antes, Matov Chelkeinu, como é boa, bela a nossa porção, a nossa parte, quando ele também perguntou, Deus é uma unidade simples, não composta, o que significa partes, partículas em divindade, mas nós vimos que também, quando a luz divina é condensada e etc., e é oculta, para dar surgimento e vazão ao mundo com suas criaturas, então vão surgindo 613 níveis presentes tanto na pessoa como também na Torá, e disso também há uma porção específica, uma parte específica de espiritualidade que cabe a cada pessoa e corresponde a cada alma, e isso seria o significado daquilo que o Alter Rebbe se propôs a nos explicar nessa carta de número 7, Ashreinu, que como nós somos bem-aventurados, como nós somos felizes, Matov Chelkeinu, como é boa a nossa parte, nossa porção, Manaim Goraleinu, e como é bela, bonita a nossa sorte.